Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre glicocorticoides. Glicocorticoides são hormônios esteroides da glândula suprarrenal, como o cortisol, que elevam a glicose plasmática. A maioria dos hormônios, eles são produzidos no córtex da glândula suprarrenal e nas gônadas, ovários e testículos. Os hormônios esteroides, eles não são estocados nas células endócrinas devido à sua natureza lipofílica. Estes são produzidos sob demanda e se difundem para fora das células endócrinas. Bom, nessa imagem aqui do lado, mostra que o colesterol é a molécula percussora de todos os hormônios esteroides. Outra imagem ao lado, podemos observar que os hormônios esteroides, eles atuam principalmente em receptores intracelulares. A imagem mostra uma numeração de 1 a 5. No número 1, a maioria dos esteroides hidrofóbicos, eles estão ligados a proteínas carreadoras plasmáticas, somente hormônios não ligados que podem se difundir para dentro das células-alvo. No número 2, os receptores dos hormônios esteroides, eles estão no citoplasma ou no núcleo. No 2A, alguns hormônios esteroides também se ligam a receptores de membrana que usam sistemas segundo mensageiro para criar respostas celulares mais rápidas. Já no número 3, o complexo hormônio-receptor liga-se ao DNA e ativa ou inibe um ou mais genes. No número 4, os genes ativados criam novos RNA mensageiro que movem-se de volta para o citoplasma. Já no número 5, para finalizar, a tradução produz novas proteínas para os processos celulares. As glândulas suprarrenais estão localizadas acima dos rins como pequenos chapéus. Cada glândula suprarrenal, assim como a hipófise, é constituída por dois tecidos embriologicamente distintos que se juntam durante o desenvolvimento. Esse órgão secreta múltiplos hormônios, tanto neurohormônios quanto hormônios clássicos. A medula da glândula suprarrenal ocupa um pouco mais de 1/4 da massa interna e é composta por um gânglio simpático modificado que secreta catecolaminas, principalmente a adrenalina, para mediar respostas rápidas, como por exemplo em situações de luta ou fuga. O córtex da glândula suprarrenal forma os 3/4 exteriores da glândula e secreta uma variedade de hormônios esteroides. Os glicocorticoides, eles têm funções importantes para a manutenção da vida. Eles afetam a concentração sanguínea de glicose e também têm um papel importante no metabolismo de proteínas e de gorduras, além de ter um papel anti-inflamatório. Também podemos ressaltar que pelo menos 95% da atividade glicocorticoide das secreções adrenocorticais, elas resultam da secreção de cortisol, que também é chamado de adrenocortisona. Os hormônios, eles são mensageiros químicos secretados por sangue por células epiteliais especializadas. Eles são responsáveis por diversas funções corporais, consideradas contínuas e de longo prazo. Processos que estão principalmente ligados sobre o controle hormonal incluem o metabolismo, a regulação do meio interno, reprodução, crescimento, desenvolvimento. Os hormônios, eles agem nas suas células-alvo de 3 maneiras diferentes, que são controlando a taxa de reação enzimática, controlando o transporte de íons ou moléculas através da membrana celular e controlando a expressão gênica e a síntese proteica. Os hormônios, eles podem ser classificados de acordo com diferentes esquemas. Então, um esquema os agrupa de acordo com a sua origem. Um esquema diferente divide os hormônios entre aqueles que a liberação é controlada pelo encéfalo e aqueles que a liberação não é controlada por ele. Outro esquema diferente agrupa os hormônios de acordo com a sua capacidade de se ligar a receptores acoplados e proteína G, receptores ligados à tirosina cinase ou a receptores intracelulares e assim por diante. Um esquema final divide os hormônios em 3 principais classes químicas, que são elas: os hormônios esteroides, que são todos derivados do colesterol, os hormônios peptídicos ou proteicos, que são compostos de aminoácidos unidos, e os hormônios derivados de aminoácidos, também chamados de hormônios amínicos, são modificados em um único aminoácido, triptofano ou tirosina. Eu vou falar um pouco sobre mecanismos de ação dos hormônios esteroides. Os receptores de hormônios esteroides são encontrados dentro da célula, tanto no citoplasma quanto no núcleo.
O último destino do complexo receptor-hormônio-esteroide é o núcleo, onde ele atua como um fator de transcrição e liga-se ao DNA, ativando ou reprimindo um ou mais genes. Os genes ativados geram um novo RNA mensageiro, que determina a síntese de novas proteínas. Quando os hormônios esteroides ativam esses genes, normalmente existe um tempo entre a ligação do hormônio receptor e o primeiro efeito biológico, e esse tempo pode durar até 90 minutos. Consequentemente, os hormônios receptores não repartem vias reflexas que requerem respostas rápidas. E diversos hormônios esteroides têm receptores na membrana celular associado a vias de transdução de sinal, assim como os hormônios peptídicos. Esses receptores permitem que os hormônios esteroides iniciem respostas não genômicas mais rápidas, além de seus efeitos genômicos mais lentos. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos glicocorticoides. Os efeitos moleculares dos glicocorticoides ocorrem da seguinte maneira. A molécula de glicocorticoides, por um processo de difusão passiva, ela entra na célula e liga-se a um receptor citoplasmático passivo, GR, que leva até o núcleo, fazendo a alteração direta da transcrição de 10 a 100 genes. As GRs estão em praticamente todas as células do organismo. No interior do núcleo, a transcrição de genes vinculados à inflamação e à imunidade são alterados. Além disso, também ocorre a inibição do fator nuclear NF-κB e AP1, que são fatores essenciais na resposta inflamatória. Esse processo ele é chamado de transrepressão. Deste modo, os efeitos resultantes são, eu vou citar alguns exemplos que eu coloquei no slide ao lado. Redução das moléculas pró-inflamatórias, que são as interleucinas, fatores de adesão, fatores de crescimento e etc. Inibição da COX-2, aumento das anexinas 1 e 2, com consequentemente inibição de fosfolipase A2, seguida a redução da síntese de prostaglandinas e leucotrienos a partir do ácido araquidônico. Outra ação dos glicocorticoides é a transativação, que ocorre quando o complexo glicocorticoide receptor se liga a regiões promotoras de certos genes, induzindo a síntese de proteínas anti-inflamatórias, como a lipoproteína 1 e LKB, além de proteínas com atuação sistêmicas, como as proteínas que provocam a glicogênese. O ACTH, hipotálamo hipófise suprarrenal, é a via de controle de secreção do cortisol, processo contínuo e com forte ritmo durante o dia. A secreção do cortisol também aumenta o estresse. O CRH, hormônio liberador de corticotrofinas, é secretado no sistema porta-HPA e transportado até a adenohipófise, que estimula a secreção do ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que atua no córtex da glândula suprarrenal e promove a síntese e liberação do cortisol. O cortisol atua como sinal de retroalimentação negativa, onde inibe a secreção de ACTH e CRH. Uma vez o cortisol sintetizado, ele se difunde das células suprarrenais para o plasma, onde ele é transportado por uma proteína, CBG, chamada de globulina ligadora de glicocorticoide. O que não for ligado pela proteína poderá se difundir para dentro das células-alvo. Todas as células que possuem núcleo no corpo possuem receptores glicocorticoides citoplasmáticos. Eu vou falar um pouco sobre o transporte na corrente sanguínea e sobre a meia-vida dos hormônios, tá? É rapidamente degradada pela enzima que se encontra na corrente sanguínea e a partir desse momento, o hormônio que está na corrente sanguínea, ele é um hormônio peptídico e altamente lipofílico, tá? E tendo esse problema, nenhum para ser transportado sozinho. Porém, o único problema que tem é a vida curta deles. Ele não precisa de transportadores específicos e a partir do momento que encontra seus receptores peptídicos que estão na superfície da célula, então os hormônios esteroides são enviados para a corrente sanguínea e como são altamente lipofílicos, eles não podem estar sozinhos na corrente sanguínea. Então, todos estão acompanhados de proteínas que aumentam a estabilidade e aumentam automaticamente a meia-vida na corrente sanguínea. Os receptores dos hormônios esteroides estão tanto no núcleo e tanto no citoplasma. E não importa, pois ele é hipofílico e ele consegue atravessar a membrana celular com extrema facilidade, né?
a meia-vida do hormônio peptídico é curta e a meia-vida do hormônio esteroides é longa, porque eles são transportados pelas proteínas transportadoras. Os hormônios esteroides, ele possuem uma estrutura química similar, porque eles são derivados do colesterol, diferentemente dos hormônios peptídicos, que são produzidos em tecidos distribuídos por todo o corpo. Os hormônios esteroides eles são produzidos apenas em alguns órgãos do nosso corpo. Por exemplo, o córtex da glândula suprarrenal. A porção externa da glândula suprarrenal, ela produz diversos tipos de hormônios esteroides. Cada glândula, ela situa-se sobre o topo de cada rim. As gônadas produzem esteroides sexuais, que seriam o estrogênio, a progesterona e androgênio. E também a pele, ela produz vitamina D. E em mulheres grávidas, a placenta, ela também é uma fonte de hormônios esteroides. Assim como o seu precursor, o colesterol, os hormônios esteroides, eles não são muito solúveis no plasma e em outros líquidos corporais. Por essa razão, a maioria das moléculas de hormônios esteroides são encontradas no sangue e são ligadas a proteínas carregadoras. As funções do cortisol resultam do excesso ou da falta do hormônio. O excesso de cortisol no corpo é chamado de hipercortisolismo. A aparência clássica dos pacientes com hipercortisolismo é braços e pernas finos, obesidade no tronco e uma face de lua cheia com bochechas rechonchudas. Os efeitos no sistema nervoso central do excesso de cortisol incluem euforia inicial, seguida de depressão, bem como comprometimento de aprendizagem e de memória. O hipercortisolismo tem 3 causas comuns. Um tumor suprarrenal que secreta cortisol de modo autônomo. Esses tumores eles não estão sob controle do ACTH hipofisário e essa condição é um exemplo de hipercortisolismo primário. O segundo é um tumor na hipófise que secreta ACTH de modo autônomo. O excesso do ACTH leva à supersecreção de cortisol pela glândula suprarrenal. É chamado de hipercortisolismo secundário. O tumor não responde à retroalimentação negativa. Essa condição também é conhecida por doença de Cushing. E o terceiro, o hipercortisolismo iatrogênico, provocado pelo uso de medicação. Ocorre secundariamente ao tratamento com cortisol para alguma outra condição clínica. A falta do hormônio do cortisol é também chamado de hipocortisolismo. As disfunções por hipossecreção são menos comuns que a síndrome de Cushing. A insuficiência suprarrenal, conhecida como doença de Addison, é a hipossecreção de todos os hormônios esteroides suprarrenais, geralmente resultante da secreção autoimune do córtex da glândula suprarrenal. As deficiências hereditárias causadas pela falta deste hormônio podem acarretar em crianças, meninas recém-nascidas, a masculinização da genitália externa.